mesmo. Então, que show aí. Então, vamos começar aqui então também, já deu a hora também. Então, assim, quem tá começando aí agora e tá entrando, já vai chegando aí, vai digitando de onde você é, curte, compartilha e fecha, por favor, seu WhatsApp, Facebook e foca nessa aula que a gente preparou um conteúdo muito, muito especial. Bacana? Então, vamos lá, vou até minimizar os comentários aqui agora. Pode mandar as perguntas aí que a gente vai responder. Então, pra gente começar então, eu tô aqui com um grande profissional, um expert em System Center, expert em SCM, que é o Daniel. Daniel, seja bem-vindo, cara, à Live Expert. E já aí, obrigado aí pela participação e se apresente pra gente aí na Live Expert. Opa, obrigado aí, Guilherme. Boa noite aí a todo mundo aí. Agradeço aí a oportunidade e ao convite aí, né, de participar da live aí como convidado. Massa. Então, conta aí, Daniel, de onde você o que você faz? Igual aquele pouquinho ali do programa Fantástico, né? Mas comenta aí. Bom, eu sou de São Paulo, aqui da capital mesmo. Massa. Hoje eu trabalho como administrador da SCM já, desde Massa. 2015. Legal. Trabalho para uma instituição financeira, funcionário de uma instituição financeira. Bem conhecida, né? Bem conhecida. E, bom, minha primeira experiência, assim, meu primeiro contato falando de SCM, né, foi numa outra empresa onde eu trabalhei, trabalhava na área de suporte, e tinha bastante contato com o time mesmo de SCM, né, dessa empresa que eu trabalhei. E lá eu já comecei a ter um interesse para aprender mais sobre a ferramenta. Aí eu Fala mais sobre isso. Por que você teve interesse assim? Só para a gente saber. Lá a gente tinha o contato com a ferramenta, mas era para distribuição de software. Né? Que é o mais comum. Basicamente era para distribuição mais comum. Né? E eu achava muito interessante a questão que, assim, a gente atendia clientes do Brasil inteiro nessa instituição. E enviava software em massa para automatizar muita coisa que a gente tinha de trabalho, de carga na área de suporte, a gente conseguia automatizar com o SCM, na época era 2007 ainda. 2007, tá bem legado. legado. 2007. Bem legado mesmo. Então, quando eu saí dessa empresa, fui para que eu estou hoje. Lá também eu dei continuidade na área de suporte, mas na área onde eu trabalhava, tinha-se o administrador SCM. Legal. Da área. E aí lá eu comecei a ter mais contato e eu peguei bem na transição de migração de 2007 para 2012. Pegou um projeto, sim, uma transição que é uma migração complexa, não é tão simples. Isso. Peguei bem, desde o início praticamente, o trabalho de migração. No caso, a gente tem que ser side by side, né? Foi criada uma outra infraestrutura para o SCM 2012. O que o Daniel tá falando? Side by side você faz a migração lado a lado. Quem tem ambientes legados 2007, para você migrar para 2012 ou 2016, que é o current branch, você tem que ter duas estruturas, uma ao lado do outro, você vai migrando os objetos. Não é igual 2012, simplesmente você faz um upgrade. Isso mesmo. E nesse inteirinho eu tive a oportunidade de fazer um curso na época, para aprender sobre SCM. Legal, você fez um curso que é oficial, só fala aí pra gente aí. Inicialmente eu fiz o curso oficial mesmo, né? Bacana. Na época foi pela MCP, inclusive. E legal. Ao final do curso eu tirei a certificação, a primeira certificação. Massa. Né, do 2012. Do 2012, né? Massa. Isso. E no ano seguinte eu tive a oportunidade de começar a fazer parte do time de SCM da Legal. Empresa. Antes você era, pelo que eu entendi, sim, trabalhava com suporte, analista, essa parte de inventário, deploy de aplicação, que é o mais comum quando a gente começa a automatizar essas tarefas, né? Bacana. Isso mesmo. E também a empresa estava passando por uma transformação, assim, no sentido de migração. Na época estava rolando a migração do Windows XP para o 7. Peguei muitas dessas bombas. Bomba não, né? Projetos de migração.
foi um trabalho bastante grande, mas também colaborou bastante com o crescimento, meu crescimento profissional, né? Eu tive muito contato com outras áreas de sistema, comecei a ver como a empresa funciona de fato. Quem me acompanha um pouco de perto sabe, sim, o meu primeiro trabalho, assim, em campo mesmo com SCM foi uma migração, que eu caí de paraquedas, não sabia nada, e era justamente de XP para 7. Então, assim, migração é um negócio que você aprende na marra. Imagina você fazer uma migração de dados e você perder algum dado do seu usuário, do seu cliente. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque assim, uma coisa é fazer, o técnico vai lá e migrou a máquina, perdeu uma máquina, uma coisa você vai fazer em escala, você vai fazer, não vai fazer centenas, vai fazer milhares de máquinas ao mesmo tempo, simultânea. Então, Uma assim, falha é drástico, né? é trágico. Como foi o projeto? E o projeto do Windows para migração do Windows 7 Isso. foi difícil porque a gente tinha muito problema de compatibilidade com o sistema, né? Sim. Então, XP para 7 tinha muita compatibilidade, tinha várias ferramentas da Microsoft. Eu não sei se usaram o ACT, que é a ferramenta que faz análise de Chegamos a usar para compatibilidade. alguns casos. Chegamos a usar para alguns casos, mas tinha muita coisa que era legado de verdade mesmo e era só reescrever na aplicação. Massa, top. A gente chegou até na época aí quando começou a criar automação aí para migração usando o SCM também, já com a infra de 2012 entrando em produção. Lá a gente chegou a desenvolver um portal de automigração do sistema operacional usando o Legal. Orchestrator. Que massa, que massa. Orchestrator. Que top. Então, sim, pessoal, dá para ver que pela jornada do Daniel, ele começou a ser um profissional que começou, foi especializando, dando passo por passo, pegou alguns projetos bem interessantes, e é um profissional aí, dá para ver, a gente vê só por enquanto, dá para ver que ele já tem bastante conhecimento. Então, conta mais pra gente desses projetos aí. Sim. Nesse projeto aí, teve bastante trabalho envolvendo a questão de normalização de inventário de aplicação, porque a proposta inicial desse portal usando o Orchestrator era migrar não só o sistema operacional, como também a aplicação junto. Né? Migrar, Então, por exemplo, você tem uma versão 1 do RP, você está migrando para a versão 2, por exemplo. isso mesmo. Bacana. E tudo usando... E aí é mais complexo ainda, né? Sim, tinha uma complexidade grande, tinha um trabalho, um back-office por trás grande também de normalização de aplicação. Bacana. E só que a notícia ruim é que a gente acabou tendo que tirar o portal do ar por causa de licenciamento. Ah, nossa. Porque assim, cada usuário precisava de um acesso, então. O Sim, tem essas. Orchestrator tem esse detalhe, essa característica aí. Sim, você precisa de um Aí acesso, uma call de acesso. Isso aí. Aí a gente seguiu com a migração convencional Em mesmo. lotes, populando os grupos, por que a gente está falando? Então, só para quem entender assim, o que é. A Graham, eu fiz manual? Não. O Daniel usou o SCM, mas ele ia criando em lotes, eu acredito que foi assim que vocês fizeram, né, Daniel? Você foi criando e adicionando dentro das coleções, os grupos, então, por exemplo, grupo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, você foi criando por departamento, por área e foi mandando por lote, né? Bacana. Foi um trabalho de pelo menos 3 anos aí, desde que eu entrei na empresa. Né? Vocês terminaram esse projeto quando? A gente terminou ele, como eu iniciei em 2015, a gente terminou ele na metade de 2017. Nossa, foi um tempo sim. Vocês Foi. estavam até sem suporte do XP, né? Sim. Pra quem não sabe, o XP, obviamente, tá fora do suporte já tem um tempo, né? A gente passou um tempo meio que assumiu o risco, vai. Esse projeto, quais foram os desafios, Daniel? Porque assim, eu já trabalhei com projetos de migração e a parte mais, sim, você já até comentou, é a aplicação, é uma das mais, e eu acredito também, não sei se você passou por isso também, a parte de customização do SMT. O que é o SMT? É o User State Migration Tools, é a ferramenta que captura o perfil do usuário, que é o tipo de dados que você vai salvar, desktop, documentos, alguma pasta específica. Qual foram as dificuldades, ou se não teve dificuldade nesse ponto? Além da aplicação, a aplicação foi disparado a maior dificuldade nossa, né? Até porque a gente teve muita dificuldade, tem geralmente muita dificuldade em casar cronograma de rollout de sistema operacional
com o cronograma de quando o desenvolvedor vai compatibilizar a aplicação dele para o sistema operacional novo, né? E a gente pegou também esbarrou também nessa questão do backup do usuário, né? Tanto usando Uhum. SMP, como usando hard link, principalmente em cenários Hard que... link. E vocês aplicaram o hard link? Funcionou? Eu já fiz alguns projetos de hard Funciona, link. Não é. funciona bem. Funciona bem, só não pode dar Funcionou pau. bem. Só não pode dar problema É, só não pode ter mas erro. quando dá pau, o negócio estraga tudo mesmo. Sim. O que é hard link? É A um gente, ponteiro. Você primeira faz dificuldade, um backup sem utilizar o disco. Na verdade, você formata o disco, vamos dizer assim, você aplica, você reinstala o sistema profissional mantendo os dados no próprio disco. isso reserva uma área do disco só para os dados e configurações do Isso, usuário. bacana. A gente teve bastante dificuldade em cenários de criptografia, porque a Que é gente tem muito comum. notebook lá, muito notebook, e a criptografia que a gente usa é da McAfee, né? Até hoje é a da McAfee. Qual que é o tamanho hoje desse ambiente, Daniel? Só para o pessoal ir saber que você gerencia. Tá? Hoje a gente gerencia um pouco mais de 60 mil estações, aproximadamente Olha, 62 mil estações. olha que legal. Então, sim, tá vendo, pessoal? É um ambiente, sim, não é uma coisa gerenciar 500 máquinas. O Daniel, ele gerencia hoje, administrador de um ambiente com mais de 62 mil máquinas, então, assim, milhares de computadores. Então, assim, é um ambiente bem complexo. E isso hoje nosso escopo ainda é só falando de escritório, né? Administração central, né? Se for futuramente, aí um futuro desafio próximo é também estender para agência. Aí esse é um A agência, eu vai, acredito que deve ter um número desse ou até maior, né? é um número quase o dobro desse daí, entendeu? Então, É igual a Caixa. A Caixa Econômica também é um cliente, um dos maiores clientes no Brasil de SCM, e eles não gerenciam os terminais ainda pela SCM. Então, sim, só de terminal dá mais, só do ambiente fora os terminal dá quase 400 mil. cresce bastante o número de Cresce devices para muito. gerenciar. Então, esse é um desafio já que está no radar e é futuro, num futuro não muito Legal, distante, né? bacana. E, E, e aí, Daniel, isso vocês terminaram o projeto, você teve uma experiência muito grande com migração. E sim, só para a gente sim, situar. Então, sim, em 2017, mais ou menos, você finalizou, né, esse projeto e você chegou até que ponto? Então, sim, só para a gente saber. Então, você já era um administrador e como você me conheceu? Só para o pessoal saber. Então, sim, só para você, eu tô perguntando isso por quê? Porque o Daniel é um profissional que já dominava bastante SCM. E como você me conheceu, Daniel? Me conta aí só para o pessoal saber. uhum. Mesmo eu já trabalhando com SCM, eu senti ainda a necessidade de buscar mais conhecimento sobre a ferramenta e principalmente sobre outros produtos da família também, que é onde eu tenho pouco conhecimento ainda hoje. E aí eu encontrei os cursos do Guilherme, foi pelo Facebook, se não me engano. Foi no Facebook, né? É o O mais primeiro comum. contato foi pelo Facebook mesmo. Aí me chamou a atenção, né, a questão de não só expert em SCM, todas as funcionalidades, porque assim, eu sou administrador SCM, eu trabalhava como administrador SCM, mas ainda não usava largamente todas as Todas as funcionalidades, funções. né? E, eu queria ter o conhecimento mais amplo possível de todas as funcionalidades e futuramente aí meu roadmap é conhecer os demais produtos da família melhor. Mas assim, o Daniel já era um profissional intermediário, vamos dizer assim, né? Assim, já conhecia muitas funções, mas queria aprofundar mais detalhadamente. Foi aí que o Daniel me conheceu. E como foi, Isso. sim, essa história aí, Daniel? Você me conheceu, depois você conheceu o curso, como que foi essa transição aí para você depois É, entrar no treinamento? sim. Eu assisti algumas das suas lives, né? Falando sobre Aham. isso. Aí me chamou bastante atenção e resolvi apostar, né? Porque Mas, é bastante difícil hoje treinamentos de SCM além do treinamento oficial, né? Porque o treinamento oficial ele é bom, ele te dá uma base, mas
Ele é muito by the Não, não book, muito, né? não é muito isso mesmo, é seguindo os passos mesmo do livro, Isso, seguindo o que tá isso. no cronograma mesmo, você não consegue, eu Então, sou instrutor também, então sim, não dá para você avançar muita coisa. então, e aí eu carecia mesmo dessa visão de mais de alguém que trabalha com a ferramenta no dia a dia, encontra os problemas, compartilha os problemas e as soluções também. Foi isso Massa, que me levou a aderir ao curso show. e gostei bastante, né? Até hoje assisto às aulas, vez ou outra tem uma dúvida, esqueço alguma coisa, eu vou lá e consulto algumas das aulas. Né? Massa. Principalmente E sim, agora, pode falar. principalmente agora que trabalho de migração é um trabalho sem fim, né? Vamos dizer assim, de É, sistema operacional. vocês E já estão aí migrando do 7 pro 10? a gente está saindo do 7 para o 10, né? E Legal. aí é buscar evoluir ainda mais a experiência, né? Com o uso da ferramenta. É lá dentro do curso, lá não sei se você já, acho que você já assistiu, né? Dentro do curso lá tem as aulas de migração pro 7 pro 10. Sim, é 7XP que o XP+, não tem mais disponível, Aham, né? Mas do 7 pro 10 lá, já assim, simplificou muito, muito. Eu acredito que você tá, bastante. comparado ao XP, assim, é outro nível, é outra história, né? E sim, com certeza. E, Daniel, conta aí pra gente, tipo, você já era um profissional intermediário, já conhecia bastante SSM, e como que aconteceu depois que você adquiriu o curso? O que mudou pra você na sua vida profissional, você como profissional em si? Uhum. O curso me ajudou bastante a aprofundar o conhecimento na ferramenta, no sentido de que no momento, na época em que eu comecei o curso, coincidiu também a época da gente fazer o upgrade da versão 2012 para o Current Branch. Ah, legal. Então esse foi o primeiro projeto que Isso, você, vamos dizer assim, fez então logo que você entrou no curso. isso mesmo. E foi uma migração também de montar uma nova infraestrutura do zero, Ah, configurar. vocês fizeram uma nova, não fizeram o upgrade in place? Não foi em place. Foi Ah, uma. que legal. Lado a lado. Até porque servidores, versão do servidor já era versão 2008, a gente já queria Ah, já versões migrar mais também, novas. legal. Você fez um trabalho bem completo. Que Isso. show. E esse Depois projeto da como que migração. foi, Daniel? Assim, teve dificuldade? Você foi o responsável em toda a execução dele? Eu acredito que, como já era administrador, né, pelo seu conhecimento, acredito que você conte aí pra gente. Bom, a gente teve uma certa dificuldade mesmo na migração dos clientes. Né? A gente tinha muito problema de comunicação com o cliente no ambiente. E aí a gente teve que fazer um trabalho forte, principalmente com o pessoal de telecom, pessoal de redes, que a gente encontrou muitos gaps aí com relação à liberação de file nos ambientes. Fire, porta, acredito também permissionamento. Isso, isso. Permissionamento é até mais tranquilo, né? Máquinas fora domínio, não sei se vocês têm esse caso. A gente não tem máquinas fora do domínio, mas a gente tem máquinas em domínios não confiáveis, sem trust. Não confiáveis. Acaba Ah, sendo, acaba mas sendo gerenciada como máquina fora do domínio. máquina fora domínio como certificado, Isso, isso. que é Essa mais foi complexo a, ainda. essa foi a maior dificuldade durante esse projeto de migração. Legal. Ele até E o foi. projeto, sim, correu bem? Como que foi? Conta aí pra gente os desafios, você já contou alguns pontos e o resultado em si, só o pessoal saber. E comenta aí, pessoal, se vocês estão conseguindo, o que vocês estão achando aí, pode fazer pergunta pra mim, pro Daniel, que a gente vai responder depois. Tô vendo a galera aqui que já entrou aqui, que eu não tô respondendo no chat, mas eu tô vendo que entrou, sim, uma galera muito legal aqui, o Lucas, o Jefferson, o Rodrigo, o Francisco, seja bem-vindo, galera, e o Ricardo. O Ricardo tá aí também, seja bem-vindo, Ricardo, massa. Então, vamos lá, aqui for chegando aí, já vai deixando um comentário aí, vai compartilhando, curtindo, mas segue em frente, Daniel. Tá. Só para não deixar o pessoal ali no, no chat. Sim, sim. A dificuldade mesmo foi assim, foi algo que eu nunca tinha liderado no sentido de desde solicitar uma infra nova de servidores, configurar uma infra nova. Isso foi uma experiência nova para mim. Que legal. E, Eu até lembro na época, não sei se você lembra, Daniel, você até me procurou, Guilherme. Cara, eu comecei a fazer o curso, você tem uma apresentação aí, um modelo aí para mim apresentar na empresa aqui para
Por que eu migra a ferramenta? Eu acho que eu até gravei um vídeo na época para você, assim, para te ajudar, assim, os pontos positivos, negativos para você migrar. Então, assim, você fez toda a parte, só para me entender, você fez um papel de consultor mesmo trabalhando dentro desse cliente, nessa empresa que trabalhou, você fez o papel, assim, de mostrar a ferramenta, quais os ganhos, os prós e os contras, para você migrar e executar também o projeto. Exatamente. Que legal. Tem que mostrar um pouco antes de executar as vantagens, a necessidade de ir para uma versão nova, como também teve que mostrar durante até o final do projeto qual que era as vantagens, os benefícios, né, de se aderir à versão nova do SCCM. Que show, massa, top. Então, assim, eu falo, muita gente acha que para ser consultor, o profissional ele tem que trabalhar externamente, ele tem que estar sempre em cliente. Não, mas nada não. O consultor ele pode fazer todo esse trabalho, que ele faz toda a parte de size, de planejamento, de projeto, de adoção da ferramenta, como você vai fazer com que você vende a ferramenta, vende o ROI, né, o retorno de investimento para os seus diretores, para eles fazerem uma migração, porque é um projeto complexo. O Daniel gerencia milhares de clientes. Então ele virar para o diretor e falar assim, vamos fazer uma migração, mas por quê? Quais o motivo? Você está funcionando bem assim? Então, sim, o Daniel, já te parabenizei, Daniel, você fez um trabalho assim, cara, só de você fazer esse trabalho desde o início, fazer apresentar os ganhos, vender a ferramenta, assim, uma migração que é um custo, tem um custo que depois demora a ter um retorno também, já te parabenizei que, cara, surreal, muito bom. Legal, obrigado. E, assim, falando um pouco mais, hoje a gente está mais como te falei, a gente está num outro trabalho, que é migração de sistema operacional, que é o Windows 10, né? Que legal. E a gente tem um desafio a mais ainda, que é a questão da mudança de arquitetura. Hoje a gente tem um parque de cerca de pouco mais de 30 mil máquinas que estão com Windows 7, mas com a arquitetura de 32 bits. Né? E a gente vocês estão migrando o Windows 10 só para 64 bits. 64. E aí você vai voltar lá atrás, fazer a migração, vamos dizer assim, o cenário refresh, né? Que é o cenário usando o SMT, né? Isso. Aí, além do SMT, a gente está desenvolvendo uma automação usando em conjunto com a SCCM e o MDT. Né? Que legal, que legal. O pessoal conhece que é a ferramenta lá de criação de imagem da Microsoft. Sim, é uma ferramenta gratuita que a Microsoft tirou do SCCM algumas funcionalidades de deploy, especificamente deploy sem profissional, e colocou isso gratuito. Então, sim, você consegue. O diferencial dela, na minha opinião, eu acredito que seja por isso também, que é a simplicidade ela é mais dinâmica, comparada a Sexos. Mas você pode negar com a SCCM, fazer muito mais ou trabalhar um HTA. Eu falo muito sobre isso no curso, que é você criar um web service para os clientes próprios acessar. Não sei se vocês cogitaram essa opção. A gente já usava o MDT há um tempo para criação da imagem, vamos dizer assim, a imagem corporativa, né? Uhum. A gente integrou ele com o SCCM para usar uma outra funcionalidade que até então a gente até se desconhecia. Qual que é a função? Só para gente saber qual. No MDT é chamada Package Mapping. Vocês estão usando ela por qual motivo? Ela permite a gente fazer, não só você faz a migração usando as tasks normal, mas o Package Mapping te permite, em tempo de deploy, né, em tempo de task sequence, você reinstalar aplicações que a máquina tinha instalada de forma dinâmica. Sim. Né? Que é um dos pontos assim, que o SCCM muitas vezes ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais fixo, né? Ele não te permite então essa flexibilidade, né? Dá para fazer, dá, mas o MDT é mais simples, detecção de aplicação e substituição. Né? Isso. A gente usa uma base de dados do próprio MDT, que faz uma espécie de depara, né, de uma aplicação com um pacote ou um application dentro do SCCM. Vocês pegaram as aplicações do SCCM e publicaram na task do MDT, só para o pessoal ir mais ou menos aqui, só para entender a estrutura. De mapping, você
não precisa nem colocar na task a aplicação. Sim. Você cria, ela vira uma variável dentro da task sequence. Sim. Né? Massa. Então, mesmo que a máquina ela tenha, sei lá, 10 aplicações que precisavam antes ser instaladas posteriormente pelos técnicos de suporte ou pelo usuário através da central de software, hoje a gente consegue, dentro do deploy do sistema operacional, aquilo virar uma variável e instalar sequencialmente. Mas, pessoal, isso que o Daniel tá falando é um assunto assim, super avançado, assim, que em cenários grandes faz muita total diferença. Eu acredito que vocês que estão participando dessa live, assistindo, possivelmente uma hora vai esbarrar com um problema ou uma oportunidade de migração do sistema operacional. Principalmente que o 7, o ano que vem, eu acho que o ano que vem é 2020, se eu não me engano, que ele vai estar fora do suporte da Microsoft. Então, sim, tem muitos clientes, alguns clientes que eu atendo, consultoria me procurando para justamente apoiar e já preparar. Então, sim, já começa a preparar agora, porque quando chegar o ano que vem, não adianta falar que depois não avisou. Então, sim, já vai preparando, já vai conhecendo, porque se você pegar um projeto desse, cair na sua mão e você não tem experiência, você vai sofrer muito mais. E apesar de ser muito trabalhoso essa parte de OSD, né, de SCM, é o que eu estou passando a gostar mais, vamos dizer assim. Eu até costumo falar com os meus alunos, com vocês lá dentro do curso, que é uma das coisas que eu mais gosto da CCM, é a parte de OSD, Deploy Operacional, que eu acho assim, genial e fantástico. Quem gosta aí também, essa parte de criação de imagem, criação de sequências de tarefa, comenta aí só pra gente saber também, que eu acho, assim, eu acho incrível, incrível mesmo. E essa parte do application mapping, ela ajuda demais. Não, é uma feature, sim. Eu tive trabalhei um pouco cenários, mas, assim, cara, é incrível, incrível mesmo o que ela consegue fazer. O de para que ela consegue fazer, assim, do que tá antes pro que vai depois é realmente incrível. E, então, assim, só pra gente saber, então, Daniel, você fez 2 grandes projetos, né? Na verdade, um você concluiu, que é a migração, vocês migraram todo o ambiente para a versão do SCM a mais recente, né? Que é o Current Branch, para quem não sabe, vamos dizer assim, é o 2016. E você está começando um novo projeto que está em andamento, que é de migração para o Windows 10, correto? Isso mesmo. Mas. Aí usando essa questão do application mapping, que é o que vai ajudar bastante. E só para a gente saber, assim, eu acho que é uma dúvida muito comum para muitos profissionais que estão participando da live aqui, que se você nunca pensou nisso, pode ser que você pense, qual que é a dificuldade, Daniel, em gerenciar, o que você ganha utilizando o SCM em grandes cenários? Que é o caso, vocês têm lá milhares de clientes. O que você ganha utilizando o SCM, né, e quais são, sim, os desafios para gerenciar milhares de clientes? Tá. O que a gente ganha é no sentido de automação e velocidade da operação no dia a dia. Hoje Legal. eu consigo fazer uma série de avaliações, checklist em estação, coisas que antes os times de suporte no campo tinham que fazer, a gente consegue fazer hoje via ferramenta em escalabilidade total. Né? Isso, eu costumo bater muito nessa tecla. Agilidade. Se você tem um parque grande, uma coisa é você ter lá 500 máquinas, 600 máquinas. Quando você cai para você, eu preciso atualizar um pacote, uma aplicação, você vê o quanto que é custoso isso, você não ter uma ferramenta. Então, se uma coisa é você ter 10 máquinas, você pega um técnico e vai lá instalando. Uma coisa é você ter 500, 600, igual o caso do Daniel, tem mais de 50 mil estações lá gerenciando todo o parque dele. Então, assim, o que você ganha de agilidade tendo uma ferramenta? Então, assim, se a gente fosse falar só dos pontos positivos aqui, de você ter o SCM implementado na sua empresa, se você não tem, eu falo assim, vocês estão de brincadeira mesmo. Sim, uma empresa hoje não tem o SCM, está assim, totalmente fora da realidade, porque é uma ferramenta que te dá uma agilidade, igual o Daniel comentou, sim. É incomparável mesmo você ganha de agilidade, igual o Daniel, checklist, de automatizações em geral. Então, assim, você ganha muito tempo, né, Daniel? Então, assim, qual que é a equipe hoje vocês têm lá hoje, Daniel? Só o pessoal saber, assim, para gerenciar todo esse parque. Hoje, para gerenciar todo esse parque, só tem eu e mais uma pessoa. Pessoal, 2 profissionais para gerenciar mais de 60 mil estações e servidores. Olha para você ver que, sim, quantos técnicos analistas que você precisar nível 1, nível 2, nível 3
para você sustentar esse ambiente. Você precisava praticamente de um call center inteiro para você dar sustância nisso. Sem contar, claro que o Daniel também, eu acredito que ele, por trás eles têm também equipe nível 1, que faz algumas operações para SCM, mas 2 pessoas controlando o SCM como um todo. Então, sim, então é uma equipe bem enxuta. Então, sim, isso é retorno sobre o investimento, isso é ROI. Assim, é um ROI extremamente positivo que hoje eles têm. Então, sim, eles não têm milhares, centenas de pessoas trabalhando para sustentar essa automatização. Então, sim, são 2 profissionais de grande experiência também para gerenciar um ambiente deste. Sim, com certeza. E o desafio, né, cada vez mais é estender essa automação e diminuir a carga na operação na ponta. Sim. E também estender a gestão vem com viés muito forte de aumentar cada vez mais o autosserviço. Autosserviço, que é assim, é um termo que eu prego muito, que é assim, cara, prover, transformar, a gente fala muito transformação digital, nuvem, mas a ideia é o que? Transformação digital, que é um termo que tá, vamos dizer assim, tá bastante na moda, é justamente isso, você tornar a TI como serviço. Essa é a proposta do SCM. O SCM faz muito bem esse papel de prover esse autosserviço. O próprio usuário, ele pode pedir, o técnico da ponta, ele pode pedir os serviços dele sem depender do nível 2, nível 3, sem depender de uma equipe enorme para fazer tudo isso e não ter agilidade, né? Isso mesmo. É uma coisa muito forte que a gente tá fazendo crescer o uso, né? Que cresce o uso é o da nova central de software, né? Depois que sem Silverlight, isso, bem mais amigável, bem mais bacana. Então, que show. Uma coisa que está andando em paralelo é a gente colocar outros softwares que normalmente eram solicitados e instalados pela operação, por um back-office, né, nível 1, nível 2, colocar isso na central de software de forma automatizada, né, totalmente desassistível, né, para incentivar. Fala mais sobre isso. No caso, a gente tem um cenário assim, a gente tem um conjunto de softwares hoje na central de software, né? Softwares com a instalação totalmente desassistida. Mas a gente ainda tem um gap, no caso, por exemplo, aplicações licenciadas, aplicações que demandam algum workflow de aprovação. Né? E é o que a gente quer evoluir, já está estudando algumas formas de evoluir isso, de forma que, através da central de software, a gente criar por trás um workflow automatizado para isso. Dá para fazer isso, não sei se vocês evoluírem nesse sentido, com o Orchestrate dá para você fazer esses workflows. Isso, a gente está cogitando fortemente de Orchestrator para isso. Eu não sei qual ferramenta vocês utilizam para o Service Desk, se vocês tiverem o Service Management também, que aí você integra, sim, aí é 100% workflow mesmo. Basta, por exemplo, chegou o Leandro pediu para instalar o AutoCAD, e o AutoCAD é um custo alto, e primeiro workflow, pediu o software, vai lá para o gerente dele, olha, ele pode instalar essa aplicação? Pode, aprovou. Qual que é o próximo fluxo? Pessoal de software, tem licença e ele pode, o departamento, por exemplo, de engenharia, ele pode instalar esse software, tem licença, ele pode instalar, tem a licença. Liberou, o SCM vai lá e instala essa aplicação. Isso, é onde a gente quer chegar no quesito de autosserviço, para evoluir essa questão. Massa. Até o Jefferson comentando aqui que tá trabalhando num projeto grande. O Jefferson até comentou comigo esses dias, ele fez um projeto lá ele tinha que fazer um catálogo no Software Center, mais de 400 softwares, né, Jefferson? Foi algo assim, bem grande. Que legal. É bastante legal ver hoje o funcionamento da central de software e acompanhar o uso dela. E Sim. A ideia é que isso cresça cada vez mais. É uma coisa que eu bato muito na tecla quando eu vou em cliente, eu falo muito também lá no nosso curso, que o objetivo do Software Center é acabar com o acesso a nível 1, suporte, como administrador, acabar com o pendrive que infecta aí seus computadores, acabar com o compartilhamento para usar lá e ficar dependendo da TI ou do suporte, ficar instalando software e interrompendo o usuário. A ideia é você trazer isso para autosserviço, que é o quê? Um catálogo de software inteligente. Eu costumo pregar muito esse termo, catálogo de software inteligente. Vai ser ter um catálogo que o próprio usuário ou o técnico vai lá, orienta o usuário e faz tudo isso automatizado. Basta ele lá clicar,
Se tiver aprovação, alguém aprova. Se não, ele mesmo instala e pode ter todas as suas aplicações disponíveis lá de fácil acesso. Que obviamente ele tem acesso. Né? Sim, sim. Então, muitas das nossas atividades hoje, além da sustentação da infraestrutura, sustentação dos clientes, são voltadas para isso, né? Cada vez mais diminuir a operação e aumentar o autosserviço e a automação, usando hoje a ferramenta. Eu acho muito legal você bater nesse ponto, Daniel. Eu tô vendo que tem muitos perguntas do pessoal aqui na live. A galera tá perguntando muita coisa. E sim, eu vejo assim, muita gente acha que um projeto de SCM você faz e acaba. Não. Que, não, o plantão SCM tá pronto. Não preciso mexer mais, não preciso não tá uma vez implementado, não preciso dar manutenção, não preciso não. O SysCenter é uma ferramenta que quanto mais você operar ela, mais você administrar e melhorar ela, mais ela vai te trazer mais benefícios. Então, sim, o Daniel, principalmente quando a gente fala ambientes grandes, que o Daniel tem um ambiente de milhares de clientes, ele não faz um projeto em um mês. Os projetos são demorados, são ciclos de projetos. Né? Tem início, meio e fim, tem uma gestão de processo por trás, tem um comitê de mudança. Então, tudo isso envolve um projeto. Então, sim, quanto maior o ambiente, mais é a complexidade ainda para fazer. Né? E o objetivo do System Center, da equipe da Substância, é trazer isso, tornar isso mais ágil. Né? Sim, com certeza. E tem tem um trabalho operacional grande, né, por trás. Quando você implanta uma nova funcionalidade, quando você cresce o seu parque de clientes, é um trabalho operacional que você tem que vislumbrar, tem que ter no seu roadmap de que pode aumentar. Né? Sim. Por isso que é a ideia de cada vez mais automatizar algumas coisas para você ter o fôlego e poder enxergar, ter espaço para inovação também. Sim. Então, assim, muita gente acha que não é possível inovar com o SysCenter. Cara, o que você consegue inovar ali dentro, a gente tá falando só da SCM, assim, você consegue trazer rotina, alguns alunos falam assim, né, tarefas rotineiras, você trazer isso para a SCM para você ganhar agilidade, mesmo você usar a criatividade, você pode abusar e criar assim, vários fluxos, vários tipos de operações que, quando a gente fala de compliance, dá para fazer infinitas coisas, sequência de tarefas, deploy de aplicação, deployment de update, então dá para fazer muita coisa. Hoje vocês estão utilizando, você atuou já em várias vertentes de projetos, Daniel, estão utilizando também a parte de updates, hoje está sendo feito para a SCM? Sim. Hoje a parte de updates é totalmente feita pelo SCM. Massa. E a gente está estendendo também para começar a pilotar, usar o Scoop também. Cara, e vou te dar uma dica bem legal aí. Não implanta o Scoop. O que é o Scoop, né? Que é o System Center Update Publish. A versão nova da SCM, que é o 1807, ou 1808 que vai sair, já vai ter nativo. O que é o Scoop, pessoal? Para quem não sabe. É o gerenciamento de update terceiro. Por exemplo, você tem um Adobe, você tem um driver da HP, da Dell, você quer gerenciar ele, você tem uma aplicação Java, da Oracle, que seja, você consegue gerenciar. Então isso vai ser nativo no SCM, já foi anunciado na versão preview, Daniel. Bacana. Isso aí eu não fiquei sabendo, não. Cara, sim, fantástico, fantástico mesmo. Então, se pelo próprio Software Action Point, para quem não sabe, é a feature do SCM que gerencia updates, automatiza, faz todo o processo, workflow dele. Agora vai ser nativo nas próximas versões. Então, sim, já coloque isso no roadmap lá, coloque isso como os prós e os contras aí, para vocês já pensarem nessa ferramenta, usar ela já nativa, né? Muito mais viável. Sim, sim. A gente percebeu que hoje a gente está rodando a 1802 lá e a gente percebeu que já veio uma feature de pré-release lá, de updates terceiros lá, para ele criar um certificado no WSUS, né, pelo que eu entendi. Isso, exatamente. Agora na versão nova vai ter ainda o catálogo integrado, que antes não tinha. Se dependia de instalar só uma versão nova do System Updation Plus, antigamente era, se eu não me engano, era não sei se era 2011. 2011 ainda. 2011, isso. Está uma versão nova agora. Isso mesmo. E agora estão embutindo ela dentro do SCM mesmo. Legal. Simplifica bastante a parte. Tem uma parte trabalhosa no Scoop lá, que é a questão do certificado. Né? Isso. Você tem que configurar um GPO. Exatamente. Tem Por que você precisa confiar você tem que gerar um certificado? Porque você precisa confiar que aquela fonte de update ela é confiável para que o SCM consiga integrar. Quem não chegou a trabalhar com isso, se um dia precisar, é basicamente isso que precisa ser certificado.
Então, sim, basicamente você está usando todos os features. todos os features. Deploy sistema profissional, compliance, tudo. Isso, hoje a gente está usando Massa, tudo. cara, que massa, que legal. Cresceu bastante também a utilização, que era pouco explorado também a parte de compliance settings dentro do SCM. Isso você pegou no curso? Legal. Só conta aí. Onde você... Conta aí pro pessoal o que você, tipo assim, o Daniel dá pra ver que é um profissional que já conhecia muito, bastante. Qual que é o Daniel, sim? O que você aprendeu antes e depois, sim, que você já implementou, que você começou a utilizar mais em grande escala? Sim. A gente começou a explorar bastante a questão do compliance settings para determinar, não só determinar, avaliar a assertividade de algumas GPOs críticas que a gente tem no parque, questão de antivírus, né, ver a integridade de antivírus na estação. Né, Massa. Coisa que antes tinha era um trabalho ruim de fazer. Vocês usam antivírus terceiro ou utilizam o nativo mesmo do Windows? A gente usa o terceiro, o CEP, né, da Symantec. Ah, legal, legal. Então vocês fez um trabalho, pegar os registros dele e saber todos os status dele. Isso. Aí a gente evolui não só para ter uma avaliação, né, para dar a visão da gestão de como que está a conformidade do parque, como também a gente tem a correção automática, que é o... Que massa. Compliance settings o céu é o limite, né? É o céu é o limite. Eu quero chegar num ponto, eu não sei se vocês estão utilizando ainda, você está usando muito para fazer análise. O que vocês fazem com essa análise, Daniel? Eu quero chegar a esse ponto, só o pessoal aí que eu acho fantástico do compliance, vamos ver se vocês já estão utilizando. Deve se entender já que eu estou falando. Hoje, além da avaliação, né, daquilo que está em conformidade no ambiente, tanto a questão de uma GPO crítica, de um serviço de antivírus, se ele está no ar, a gente trabalha a questão da remediação. Nossa, top. Né? Muito bom. Remediação automática, e isso tira, além de deixar o ambiente mais estável, tira bastante carga da operação também. O que é isso, pessoal? Assim, só explicando rapidamente o que é autorremediação. Por exemplo, eu fiz uma verificação, vamos falar de antivírus, igual a gente está comentando aqui nesse bate-papo. Então, o Daniel identificou que tem uma estação, um grupo de estações que não executou uma verificação do antivírus, por exemplo. O que o Daniel pode fazer? Ele pode criar uma rotina dentro do compliance que verifica esse grupo de estação que tem um status que não foi verificada nos últimos 7 dias, ou diário que seja, e forçar uma execução do antivírus. Uma execução, por exemplo, rápida, ou expressa, ou full, e basicamente ele vai executar, e com a apoio de antivírus ele vai fazer. Isso é um cenário simples, você pode fazer coisas bem complexas, assim, de vários. Então, só para vocês verem, assim, o poder do compliance. Através de conjunto de itens, né, lá da baseline, ou script PowerShell, VB, cara, infinitos tipos de script de linguagem você consegue trabalhar, .NET, Assembly, você consegue automatizar, fazer essa autorremediação. Então, sim, você leva para um próximo nível a sua TI. Então, sim, por isso hoje o Daniel, Guilherme, tem milhares, tem 2 pessoas trabalhando no SCM, por isso a gente vê, assim, que é um profissional, assim, bem notório justamente por isso. Então, sim, ele ganha, ele traz agilidade para a empresa. Então, sim, cara, você não vai ficar um técnico, muitas vezes, às vezes a empresa nem tem controle disso, nem tem controle, e ele vai lá e vocês conseguem fazer isso em grande escala, né, Daniel? Muito bom. Sim, sim. Até recentemente a gente teve uma necessidade que veio isso da área de segurança de informação da empresa, um volume grande de estações com share habilitado, né, compartilhamento habilitado indevido, né? Massa, muito bom. Indevido, tal. E usando a SSM também, o Compliance Settings, inclusive, a gente conseguiu não só dar a visão de quem que tinha um share indevido, como também alinhado isso com todos os envolvidos, fazer a desativação do share em larga escala. Muito bom. Fazer a remediação em mais de 4.000 máquinas por dia. É o conceito assim, ter análise. O SCM te dá essa visibilidade. E pensa o seguinte, um ambiente você tem milhares de estações, como você vai saber uma a uma o que tem cada uma, o que está não em conformidade? Então, sim, você não precisa se preocupar. Então, sim, a gente vai falar mais sobre isso, eu vou entrar nesse tópico,
sei se vocês hoje já trabalham com a parte de BI ou Power BI, né? No SSM. Vocês já chegaram a trabalhar e integrar com o Power BI para você ter, assim, dashboards? Legal. Cara, anota isso aí. Basicamente é Reporting Services hoje. Hoje ainda é Report Reporting Service, que Services. já atende muita coisa. Cara, mas eu tenho certeza, você trazendo o Power BI, anota isso aí, tá vendo? É o que eu falo, essas lives, sim, eu aprendo, o Expert eu passo também algumas coisas. Anota isso aí, trabalhar Power BI, cara. Acho que o diretor vê Power BI funcionando com aqueles gráficos, você mesmo monta, cara. Fala assim, ó, qual máquina que não tá em conformidade do antivírus, de update, você basta você clicar no dashboard, ele explode para você, assim, é surreal. Eu já cheguei a ver algumas coisas na internet com relação ao Power BI e eu achei muito bacana também. Massa. Dentro do curso a gente tem uma aula lá, tem uma aula boa lá que eu gravei de Power BI que é bem legal. Sim. Eu também cheguei a ver a aula. Hoje a gente ainda não tem o Power BI lá na empresa. Tem no Power BI, a gente já conseguiria criar. Precisa de uma assinatura Pro. Porque o Power BI é gratuito, aquela versão desktop, mas esse serviço exclusivamente você precisa da Pro. Tem uma alternativa também, alguns plugins você pode usar na versão desktop. Mas assim, não é a mesma coisa, porque o legal do Pro é te dar uns templates já prontos de várias atividades. Você pode também criar as suas próprias. O Edson tá aí, que legal. O Edson, seja bem-vindo. O Edson sempre participando aí. Tô vendo aí o Bruno participando aí, galera. E muitas perguntas aí, depois a gente vai responder. Daniel, tem uma porrada de perguntas pra gente. Legal. Nossa. Vamos lá, Daniel, pode comentando lá. Daniel? Opa. Pode seguir. Tá. Bom, e muita coisa a gente tá, que nem eu te falei, né? Que nem eu falei para vocês, não só a ideia é aprofundar o conhecimento no SCM, como também começar a conhecer os outros produtos da família. Massa. E uma coisa que a gente está também querendo automatizar lá é a questão de monitoração nos próprios serviços essenciais do SCM que a gente provê hoje. E a gente Vocês estão utilizando o SCOM? A gente vai começar a usar o SCOM para monitorar alguns serviços, features da SCM. O SCOM é legal que ele tem um template, né, que é um pacote de gerenciamento que já monitora assim, o essencial do SCM, sim. Manage point, os serviços essenciais, o distribution point, site primário, replicação, tudo isso você consegue verificar. Feature do Operation Point. Então, assim, o essencial ele consegue monitorar tudo e muitas coisas também dá para a gente fazer. Bacana. Isso aí ainda não tem muito contato com isso daí, mas eu cheguei a ver a questão do Management Pack, do SCM por SCOM, e vi que tem muita coisa lá já, você ajustando os thresholds lá, já embutir uma monitoração. Sim, você faz a monitoração assim, você personaliza da forma que você quiser. Não quero receber alerta de falha de update, por exemplo, de falha de cliente, você desativa. Então, sim, você pode fazer thresholds. O que é threshold? É fazer um ajuste, costumo dizer, pente fino. Você tirar o que você não quer. Isso eu falo muito lá eu tenho um curso avançado de assistência, eu falo muito sobre isso, né? O Daniel também faz parte, né? Você tá começando agora, né? Mas... Bom, acho que hoje é o momento que a gente vive esse, né? De aumentar a questão da parte do autosserviço e automatizar ao máximo para melhorar a experiência do usuário. Mas, pessoal, olha o bate-papo que a gente tá tendo com o Daniel, assim, ele abrindo o jogo, assim, falando vários projetos de trabalho, trabalhou vários projetos bem legais. Tipo assim, ele simplesmente tá, assim, simplificando, automatizando muitos processos, tá trazendo cada vez mais processos, tornar essas atividades automatizadas. Guilherme, precisa de PowerShell, precisa de Orchestrator. Pode usar? Pode, para complementar, mas SCM você já consegue fazer, assim, milhões de coisas, né, Daniel? Dá pra fazer, assim, muita coisa nativa mesmo. Alguma coisa ou outra pode ser que você precisa... Você quer levar e simplificar, você pode usar o PowerShell ou o Orchestrator ainda mais para simplificar, né? O PowerShell, às vezes, alguns funcionários nem não tem, é mais complexo ou não, mas, cara, dá para fazer muita coisa. Então, assim, o Daniel, vamos dizer assim, já é um profissional avançado, né? Assim, só pelo falando assim, os níveis de projeto que ele trabalhou, né, Daniel? Então, assim, muita gente já me pergunta, Guilherme, o curso que você tem avançado é para quem já é intermediário? Tá aí a prova, viu, o Daniel aí, que entrou no curso, já sabia, tinha um grande conhecimento e evoluiu drasticamente. O Daniel tem uma coisa também para falar para vocês aí, né, Daniel?
ele foi recentemente, né, aprovado no exame beta de SCM. Então, assim, a nova certificação, eu também fui provado também nela esses dias, né? Daniel, conta aí pra gente a sua experiência, como você passa na prova, se... o Daniel vai comentar aí só falar um spoiler lá, ele participou de uma aula que eu fiz, assim que eu fiz a prova. Então conta aí pro Daniel, só pra gente saber a sua experiência com a prova, como você passa na prova, as dicas, algumas coisinhas pra gente bater um papo legal. Quem tem interesse em tirar a certificação aí, comenta aí abaixo. Comente aí nos comentários e quem já fez a beta, quem quer fazer, só pra me saber aqui. Eu acredito que tem uma galera que tá interessada aí. Já tô vendo os comentários aqui já. Mas vamos lá, Daniel. Tá. Bom, a prova, né? Eu me inscrevi na prova beta do SCM, vi o conteúdo programático lá da prova, né? Massa. E identifiquei muita coisa lá já que no seu treinamento já cobre. Né? Muita coisa Massa. lá no treinamento já é possível cobrir. Você, lógico, você tem a disciplina lá de assistir às aulas, testar em laboratório é muito importante, né? Fazer a revisão, costuma se colocar em prática, né? Faz totalmente diferente. O Jefferson aí, a galera comentando aí que tem vontade de fazer a prova, massa. E, assim, da minha experiência com a prova, que eu tive dificuldade, né? Na prova foi mais coisas que eu ainda realmente não tenho contato, que é a parte de cloud e mobile. Que tá caindo bastante agora no... tá assim, vamos dizer assim, cai uns 10% da prova, cai isso, né? Isso. E o que eu percebi de bastante diferença da prova do 2012 para essa prova nova do Current Branch é muita coisa caindo relacionada à nuvem e à mobilidade, né? Sim, que é um tema que a Microsoft tá puxando muito. Tá puxando Por quê? bastante. Hoje o SCM é o terceiro produto maior da Microsoft. Ele perde para o Windows em primeiro lugar, segundo para o Office e terceiro o SCM. Então, sim, a Microsoft está cada vez trazendo isso mais a parte de mobilidade, que é o objetivo da Microsoft é ter um termo que é Cloud First and Mobile, né? Que é nuvem primeiro e mobilidade. Então, sim, que é os pilares essenciais da Microsoft. Isso mesmo. Não só a Microsoft, assim, em todo mundo, né? Exatamente, o Cloud First é um conceito bem forte hoje em dia. Sim. Bom, a prova eu fiz online, né? Eu achei ela bem mais, se for comparar com a de 2012 que eu fiz, é bem o que você falou na live, quando eu assisti a sua live também, que tinha as dicas da prova, né? É bem o que você falou, ela é bem mais... Ela não entra tanto no detalhe que nem a prova do 2012. Para quem, não sei se alguém fez a prova 2012, eu fiz ela também. Então, sim, ela é uma prova bem complexa, cai muita parte de troubleshoot, logs, parte de planejamento, size do ambiente. Então, sim, era uma prova, assim, cenários bem específicos. Eu achei ela bem difícil na época que eu fiz. Já a prova hoje, eu achei ela, assim, super... Cara, comparado a 2012, eu achei ela bem mais tranquila. Cai alguns recursos, e algum recurso ou outro pode ser que nem todo mundo tem experiência. Mas são conteúdos ainda superficiais. Eu acredito que a prova, com atualizações posteriormente, pode estar abrangendo mais, à medida que o SCM vai atualizando. Porque o SCM é como serviço, ele está envolvendo muito a parte cloud, então a tendência é cair cada vez mais. Exatamente. O que o Daniel está comentando? Eu fiz, logo que saiu a prova, eu passei lá um voucher para os alunos, vocês que me acompanham aqui também na lista VIP, o voucher que você dava, você fazia a prova, ganhava 80% de desconto, né? Que hoje não tem mais 100%. E eu vou até mandar, quem fica acompanhando meu e-mail aí, tá fazendo um spoiler, eu vou mandar um e-mail amanhã de uma nova prova que saiu beta, assim, incrível para quem fazer aí, me acompanhando no e-mail. Mas voltando ao assunto, fechando aspa aqui. Então, assim, eu marquei a prova, fui lá, revisei os tópicos, fiz a prova. E logo que eu fiz a prova, foi em maio que eu fiz a prova, eu marquei uma aula ao vivo com os alunos, né? Que eu fiz um review completo da prova. Então, assim, tudo que caiu na prova, o que vocês têm que revisar, os alunos têm que revisar do CAI do curso, alguns temas novos. E o Daniel foi uma das pessoas que participou, né, Daniel? Sim. E que eu passei, assim, dicas mesmo. Que, vai cair esse ponto, cair isso. É como se fosse um spoiler da prova mesmo. Fiz um review grandão da prova lá, um review geral. E só conta aí, quem que não é meu aluno, quer ter acesso a esse review aí, só comenta aí pra mim saber abaixo aí, só pra, quem sabe eu posso liberar esse review aí pra vocês.
Só pra saber aí. E você foi lá, Daniel, viu o review e, cara, como que foi? Você viu o review, já marcou a prova, como que foi? Eu já tinha marcado a prova e eu Legal. fiz você fez a aula, né, com o review da prova, e eu fiz no fim de semana mesmo, no fim de semana, alguns dias depois eu prestei a prova, e aí ficou aquela tensão, né, porque é prova beta, né, você não sabe o resultado na hora. Sabe? Aí fiquei sabendo aí o resultado algumas semanas atrás, aí quando saiu, né. Eu prestei a minha prova em junho, dia 12 de junho, se não me engano. 12 de junho, então você fez essa. Eu fiz ela em maio, eu fiz ela, cara, bem no início, não sei se foi 3 ou 4 de maio que eu fiz ela. Logo que saiu final de abril, já marquei assim, vou marcar de uma vez, vou fazer e boa. Só dei uma revisada e meti bronca. Eu também. E é tenso, e é tenso. O que é a prova beta, pessoal, a gente tá falando? Você faz a prova, você não tem material praticamente na prova. Mas já simulado não existe. Vou correr para simulado, praticar, não tem simulado, não tem resultado na hora. Então, sim, cara, faz total diferença. Então, sim, fazer uma prova beta, assim, ó, é uma prova que você faz no escuro, você não sabe o resultado. Então, quem faz é realmente, sim, é os primeiros. E tanto que a Microsoft reconhece. Quem tira primeiro tem um selo específico, que é quando você tira um título, na verdade, né? Você ganha até se o nome agora do título lá. Fugiu o nome agora, depois se eu lembrar aqui eu falo. Que é. Você ganhou, sei lá, os primeiros certificados nos primeiros 6 meses que lançou o produto. Então, assim, cara, é surreal fazer a prova beta. Eu também fiquei tenso pra caramba. Quando saiu a prova, fiquei lá louco lá nos grupos. Pessoal, quem fez a prova e quem passou. E o Daniel foi um dos que passou também na primeira prova, na prova beta. Então, fiquei muito feliz. Não só eu passei, mas o Daniel e com os alunos também passou na prova. Que massa. Bacana, fiquei super contente também. Conta aí, pessoal. O pessoal tá perguntando aqui, o pessoal, uma churrada de eu que quer acessar essa aula. Massa, eu vou depois. Eu vou deixar até dar uma vez aqui, de uma vez, que é o link para vocês participarem de uma aula que eu vou fazer, que eu vou mostrar como os 3 segredos estranhos do SCM, né? Como você ser um expert em apenas 40 dias de SCM, como tirar a certificação. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês participar dessa aula gratuita que eu vou fazer na quinta-feira, agora, às 8 horas. Eu vou deixar o link aqui, que eu tô enviando em primeira mão para vocês, nem mandei no disparei no e-mail ainda, então vai ser uma aula exclusiva, totalmente diferente, que eu vou abrir o jogo e quem participar vai ter acesso a esse review, ok? Mas calma lá que a gente vai chegar lá. Daniel, vamos lá então, o pessoal super tá querendo ali na fila. Vamos fazer passa aí dá um pente fino, Daniel, o que caiu na prova, só o pessoal saber aí, dar um spoiler que mais ou menos que eu falei lá no curso, né? Na prova que eu fiz, caiu algumas questões muito relacionadas à infraestrutura, né, de como você... caiu muito cenário, né, muito cenário. Ele dava um cenário, tipo, você é um administrador SCM, cuida de um ambiente de tantas estações e você precisa distribuir patches, né, via SCM com a menor complexidade possível. O que você precisa implantar no seu ambiente para poder fazer distribuição de patches Microsoft, né? Aí lá tinha as questões lá, você tinha que montar, né, o passo a passo. Tem que ter um WSUS, tem que ter um software update point instalado, e sincronizar catálogo, tinha tudo um passo a passo. Passo a passo. Que essa sim, eu costumo dizer muito de quem não fez a prova. Então o Rodrigo ficou perguntando e como que é a prova online. Então, sim, cara, fazer prova online, fazer presencial é a mesma coisa, só que, cara, reserva um espaço que tem só você. Não faça igual eu tenho aqui no meu escritório, aqui, meu home office, que tem livro, essas coisas, que não é permitido. Eles fazem, se você nunca fez assim, a prova pela primeira vez, você vai estranhar, porque eles fazem uma série de verificações antes de começar a prova. Desde, o que você tem no teto, tem algum papel, que assim é bem restrito mesmo. Qualquer movimentação, eles param a sua prova. Se possível, você pode até perder a prova que você fez. Então, assim, tem que reservar uma área. Senta no sofá, na mesa, que não tem nada mesmo, principalmente coisa transparente, que esse espelho, que eles são bem burocráticos. Mas o exame é a mesma coisa. Então, assim, tirando esse ponto, eu só faço prova online hoje, não faço mais prova presencial, não tem que ficar deslocando para um centro, não faz mais sentido.
essa foi a minha segunda prova que eu fiz online e realmente... Segunda prova. Eu Massa. realmente gostei bastante do modelo, eu vou só fazer prova online. Eu também, muito melhor. Quem já fez prova online, comenta isso só pra gente saber. Também. Então, sim, o Daniel comentou alguns tópicos, então, sim, a prova cai muito essas questões de cenário de caso. Eu não sei se na sua foi assim, Daniel, mas na minha, sim, 40% da prova foi estudo de caso. Não sei, foi o percentual seu. Um único mas sim, caso, esse cenário gerava várias questões, né? Isso. Então, aí, por exemplo, a empresa, a Data, o Contoso, tem uma estrutura de SSM, tem um site primário, um site CAS, tem ponto de distribuição, e você quer, por exemplo, isso caiu na minha prova, que você quer enviar um pacote para uma localidade, que você precisa configurar o primeiro passo. Então, te dá lá, você tem a resposta, estou falando já a resposta para vocês. Então, se te dá vários cenários, por exemplo, habilitar descoberto do AD, tem nada a ver. Por exemplo, habilitar o updates, nada a ver. Você já elimina, eu costumo dizer assim, isso é uma dica de prova, elimina as primeiras que não é. Corta ela e vai sobrar lá 2, 3 questões. E tinha 2, 3 questões lá que era mais ou menos assim, habilitar o boundary, criar uma boundary group da range da sua subnet. É claro que a gente deu as informações da subnet, né? Ele pede lá para você instalar o CLI no SSM. E sim, você vai eliminando por eliminatório. Então, essa questão caiu na minha na época, era boundary group, que já te dava basicamente assim, por eliminatório já limitava 3 questões, sobrava 2. Então, sim, se você tem um pouco mais de conhecimento, já dá para você tirar assim de letra assim, as questões. Então, sim, cara, a próprio enunciado, Daniel, o cenário de caso já te dá a resposta em muitas das questões, né? Sim. Se você prestar atenção no que o enunciado pede lá, é que nem você falou, muita coisa você já consegue eliminar e aí fica mais fácil para você filtrar qual que é a resposta correta. Isso. Alguns que estão perguntando qual que é a prova, esse exame é o 70703. Se você fazer hoje a prova, está disponível, não é mais beta, ou seja, você fez, recebe o resultado na hora, se você passou, já recebe seu certificado, ok? A gente fez como beta, então sim, foi esse mês que a gente recebeu o resultado. Eu fiz lá em maio, o Daniel fez em junho, então é só agora que a gente recebeu. Então, assim, hoje se for fazer não, já cai direto o resultado. É isso mesmo. E agora, Daniel, bora para os próximos. Bora para as próximas aí. E qual que é o Daniel? Você vai fazer o MCC agora, o MCCA de Windows 10 também? Vou querer fazer a de Windows 10 agora. Mas, por que eu tô perguntando, Daniel? Porque se você tiver o MCCA de Windows 10, você se torna MCC de Mobility, de mobilidade, ou seja, o maior alto nível da certificação da Microsoft hoje é o MCCE. Então você se torna MCC. Eu tô até pensando se eu faço ou não a prova de Windows 10. Comenta aí quem tem interesse em fazer o Windows 10 e quem sabe eu posso fazer preparar e fazer uma aula para vocês aí, passo a passo. Porque cliente também não é tanto o meu objetivo, essa parte de Windows 10, gerenciamento eu faço muito, eu falo automatização, mas não é tanto meu foco, mais a parte de desktop, né, que é o Windows 10. Mas quem sabe eu posso fazer aí, comentar e fazer uma live, fazer uma aula aí para os alunos, para vocês também. Conta aí só para me saber, deixa aí nos comentários. Mas, Daniel, vamos abrir alguns pontos lá. O que caiu na sua prova? Assim, eu vou falar depois que caiu na minha. O que mais caiu na sua prova que você teve mais dificuldade? Vamos fazer um review rápido aí. Tá. O que eu tive mais dificuldade foi a questão de configuração, caiu alguns cenários de configuração de integração com o Intune. Massa. E que tá caindo, cai muita integração. Vocês não utilizam o Intune. É o próximo passo? É o próximo passo. Legal. E aí realmente é muito novo para mim e eu só tinha a teoria, né? Eu também não cheguei a ter como testar em lab essa parte de Intune, gerenciamento de dispositivo móvel, né? Isso não sei nem se num laboratório a gente consegue testar. Consegue, através dos Virtual Labs, tem um lab específico. O Grêmio não tem Intune, porque o Intune requer licença do Office 365, né? Então, sim, se você tem um Virtual Labs, fica até a dica aqui para quem quer estudar. Virtual Labs é um laboratório gratuito da Microsoft, dentro dele tem esse lá. Então, sim, isso que o Daniel falou cai bastante. Cai sim, é questão superficial, não é nada complexo. Outro ponto, né, que cai também, não sei se caiu, o Commandment, que é um novo funcionalidade do SCM, do Intune com SCM, né, que permite você escolher quem vai gerenciar, se vai ser o Intune ou o SCM, né?
Isso. Acho que para mim caiu uma questão só, usando como Acho que não sei se foi uma ou duas caiu para mim, não lembro, não me recordo. É. Mas caiu bastante isso, mas sim, são questão bastante especial. Guilherme, eu nunca gerenciei dispositivo móvel. Cara, lê, pega os assuntos da prova. O que tá caindo mais é o quê? A integração, você saber nesses pontos. E o que mais caiu na sua prova, Daniel? Assim, isso você achou dificuldade, mas o que caiu na sua prova, assim? Bom, caiu algumas questões também de OSD, Legal, caiu também na minha. sistema operacional. Principalmente migração. Não sei Isso. se foi o caso da sua. Cenário de migração e criação de application. Massa. O mesmo caso que o meu. Caiu também algumas na minha. De USD, vamos dizer assim, caiu umas 4 questões e umas 4 a 5 questões e 3 delas é de migração. Porque a Microsoft o SET está aí encaminhando por sim. Por isso faz total diferença trabalhar com migração. Então, sim, a bagagem que eu tive de vários projetos que eu trabalhei com migração, sim, cara, me deu uma bagagem muito boa, acredito você também, né, Daniel? Sim, com certeza. Dá uma vivência grande aí na Isso. parte. Caiu também a parte updates, não sei se a sua caiu, o cenário de integração com... Você quer implementar o SUP, né, que é o updates do SSM, caiu algumas questões na minha. Cenário de criação de regra de ADR, que é a regra de implantação automática, caiu também bastante. Deploy de aplicação, a parte de substituição, como que faz. Você tem uma versão do Office antigas, que é migrar para o 365 Pro Plus, como que faz. Isso é uma das aulas que eu mostro no curso. Caiu também essas questões. O que não caiu para mim foi a questão foi o package, né? Não sei se a Microsoft planeja aposentar o formato de package, mas tudo que era... não caiu não, a mim também não caiu nada. Era só application, agora é só o formato só application. O 2012, o 2007 tinha só package, o 2012 foi traduzido o application, e o 2016 continuou tendo package, que em alguns casos específicos é mais simples, mas, cara, definitivamente o package tá morrendo, eu não utilizo mais package, só alguma coisa muito pontual, até porque ele você não consegue rastrear ele tão simples como o application, porque você tem que estar no painel de controle, é diferente, não é pelo Soft Center, né, que você consegue gerenciar ele. Não sei se você tem essa dificuldade quando a package, não tem essa dificuldade, Daniel? Tem. Mas eu acho, eu não acho ele, já tem tempos que eu não utilizo ele mais. Sempre que eu vejo um cliente tem package, eu já migro para application. Muita coisa legado lá, a gente está fazendo a migração, que era em package, a gente está fazendo a migração para application. Mas, que legal. E é só entrar com a application. Show. Muito bom. E o que mais caiu no sua prova, Daniel? Assim, caiu log, o pessoal cai muito, eu lembro, cai troubleshoot, log, arquitetura, a sua caiu esse ponto? Algum desses? Na minha prova não caiu nenhuma questão de log. Não sei se... Nenhuma. A minha caiu um log, eu até comentei no review, tô até esquecendo agora, que era um log de... Qual que era mesmo? Caiu um log de gerenciamento de energia, que é aquele PWR Provider, caiu qual que era o log, e caiu um outro também de updates, que é você rodar uma regra de automar deploy rule, que é o Rule Engine. Assim, caiu, eu acho que foi essas duas, ou caiu uma também, 2 ou 3 questões caiu, não me recordo a outra. Fugiu agora. Agora, caiu uma para mim dentro de... Aí eu não sei, eu acho que entra mais como ASD, né? Quando você schedula update para uma imagem de sistema operacional. Isso caiu também na minha. Caiu também na minha. Esse caiu. A questão do log. Qual o log que você vê lá? Que é isso. O offline service. Offline service, isso mesmo. Ele fica exatamente. Ele até dá um exemplo lá no seu cenário, no seu caiu. Ele joga uma pasta para o C2 pontos, onde foi instalado o SSM, que ele gera um arquivo temp e dá um cenáriozinho lá. Não sei se a sua caiu isso. Isso mesmo. Foi desse jeito aí. Então, sim, para você, Daniel, qual que é a dificuldade da prova de 1 a 10? Olha, para mim, a dificuldade foi 6. 6. Por quê? O Daniel, dá para ver que é um profissional que tem bastante maestria, né? É um profissional, assim, um expert, né? E sim, quem participar dessa aula que eu falei para vocês, vai ter esse acesso a esse aulão que eu fiz, uma aula completa, que eu dei um review, sim, completo da prova. Não tô nem lembrando todos os pontos aqui, porque eu fiz uma aula já sobre isso, exclusiva para os meus alunos. Então, sim, participe dessa aula que eu vou fazer na quinta-feira, essa aula gratuita,
que aí você vai saber lá como ter acesso, participar, receber esse review completo do exame. Para você assim, cara, tô vendo o Francisco que fez a prova também, é um dos alunos, né? O Francisco tá aí, vai fazer a prova novamente para agora passar. Então, sim, cara, vai ser... Esse review dá total diferença. Então, sim, eu acredito que para você ajudou bastante, Daniel. Ajudou bastante. E justamente pelo fato da prova ser beta, você não tem material, né, para estudar. Você não tem noção, exatamente. Não tem material. Então, Pessoal, isso que eu tô falando aqui, ó. Quem chegou depois, pega essa live, assiste ela do início ao fim, o Daniel. Foi um papo muito legal. A gente falou assim, cara, um papo, sim, bem construtivo, bem avançado. A gente aprofundou vários tópicos avançados, cenários de milhares que o Daniel trabalha, projetos que ele faz de automatização. Sim, cara, papo, sim, conteúdo altíssimo nível. Então, assim, pega... Se você está vendo replay ou assistindo, pegou depois a live, pega do início, assiste, pega um papel, vai anotando. Eu tô vendo algumas mensagens, me manda, pessoal, me manda lá no Facebook, posta o print, que seja lá, você anotando, fazendo um rascunho lá. Eu tô vendo o pessoal mandando pra mim no WhatsApp, eu acho super legal, cara, isso faz diferença. Faz diferença total. Quem tá preparando pra prova, tem certeza aí que a gente passou alguns pequenos tópicos aqui, que já vai te dar uma noção muito boa da prova, né, Daniel? Sim, com certeza. E o importante é simular, né? Simular. Testar é o que eu costumo dizer, é prática. Prática, né? Pegar os tópicos da prova e destrinchar aquilo num laboratório, simulando cenários, que é só assim. Isso eu vou falar nessa aula que eu vou fazer gratuita, algumas dicas para você, cara, pegar a prova e você estudar para a prova, para você saber o que você vai estudar para a prova, pegando os tópicos da prova, assim, de maneira assim, efetiva. Não é só pegar tópico por tópico, não. O que você precisa estudar mesmo. Então, nessa aula eu vou te mostrar detalhadamente que você precisa estudar, o foco. Tem muitas coisas que eu costumo dizer muito a lei de Pareto, que é, cara, 80% das coisas que você vai estudar, às vezes nem cai. E esses 20% que cai, você tem que estudar nesses 20% que vai fazer que você seja aprovado na prova. Esse é o objetivo. Que é a lei de Pareto. Isso. Massa. Então, Daniel, conta pra gente, é um profissional, assim, bem notório, teve um avanço enorme, já era um profissional, quando eu conversando, Daniel, eu falei assim, cara, legal que você até ficou, tá, Guilherme, será que eu faço curso ou não, que eu já tenho conhecimento? E, Daniel, viu assim, se caso é você também, tá nesse caso, o curso é avançado, não é avançado, cara, o curso, eu costumo dizer que ele é para esses 3 níveis. Quem tá começando do zero, não sabe nada e quer se tornar expert, quem já é intermediário, que era o Daniel, já subia bastante, e também, obviamente, quem também é avançado. Tem alguns alunos, depois eu vou chamar, bater um papo aqui, alguns experts também são bastante avançados, assim como o Daniel, que entraram também no curso justamente para aprofundar e estar junto numa tribo, né, Daniel? Que a gente tem um grupo, né, que é bomba, né? Quem não é aluno não sabe como é que funciona, que é um grupo lá que tem muitos profissionais, né? Esse é o bacana também, que o pessoal colabora bastante lá, né? Colabora. Então, assim, é um grupo, sim, é um grupo realmente super produtivo. A galera só, assim, alto nível os papos, assim. A galera lá, assim, cara, um pergunta, o outro responde, às vezes eu nem consigo responder, o pessoal já respondeu. Então é bem legal lá o grupo que a gente tem. E, Daniel, conta pra gente quais os próximos passos agora, o que você vai especializar? Você tem muitos projetos pela frente, você tem um grande projeto de migração pela frente, porque você me falou, você tem, assim, cara, vamos dizer assim, você tem, cara, uns 5 anos de trabalho pela frente, no mínimo. Mas conta aí, o que você quer se esforçar agora, já tirou a certificação, qual que é os próximos passos? Sim. Como a gente tá em tempo aí de um trabalho de migração para o Windows 10, vou querer me aprofundar mais nisso daí, né? Então, até pensando em carreira, vou vislumbrar também a certificação de Windows 10, para obter o título lá do MCSC de mobilidade, né? Show, muito bom. Em questão fantástico. De roadmap da ferramenta, meu objetivo aí é tentar evoluir a ferramenta hoje para a nuvem, né? Hoje a gente trabalha numa infraestrutura totalmente on-premise, né? On-premise. Que legal. E o próximo passo aí é a gente querer estender isso para a nuvem. Isso é até um dos pontos que eu vou começar a incluir no treinamento, alguns bônus. Para quem não sabe, o curso eu tenho uns bônus que eu libero, assim, tem atualizações constantes, que eu quero fazer justamente isso, você utilizar uma estrutura em cloud, seja Amazon, seja Azure, e você usar recursos da nuvem para você simplificar. Então, por exemplo, o Daniel quer trazer para a nuvem, mas espera aí, Guilherme, por que não eu eliminar todos os meus pontos de distribuição e passar a usar os próprios recursos do SSM hoje, que é o Peercache?
Você tem localidades pequenas, você pode usar ele, ou você pode usar alguns recursos em nuvem mesmo, que é como serviço, que é a parte de o gateway em cloud, os Vision Point em cloud, que você reduz drasticamente uma estrutura enorme que você deveria ter, poderia ter, você pode simplificar isso tudo utilizando em nuvem, né? Tem até coisa nova surgindo, que é o Windows Update for Business lá, né? Isso. Ele tá bem, vamos dizer assim, tá bem, tem que amadurecer muito. Eu achei ele muito superficial. Ele é um soft center, a ideia é bacana, mas eu acredito sim que tem muito chão pela frente. Eu acho que vai ter muito mais melhoria no soft center do que ele ainda. Sim, verdade. Mas e além de SCM? O Windows Update é legal também para patch, né? O Windows Update é usar o serviço como se fosse, não sei se a experiência chega ao nível, mas é trazer o máximo mais ou mais parecida com como é na sua casa, por exemplo. Né? Sim, exatamente. Roda lá e baixa os patches. Né? Isso é um serviço que é o gateway, né, do SCM junto com os Vision Point em cloud. Ele consegue fazer isso já hoje. Ser assim, cara, eu tô aqui no meu home office, eu consigo receber updates mesmo estando na internet. Sem precisar de certificado, dá para você fazer isso já hoje? Já, mas é mais complexo. Então você tem a mesma experiência que você está desconectado, você receber tudo como se você estivesse desconectado na empresa, né? Sem precisar de VPN, nada do tipo. Cada vez mais o pessoal indo para uma vertente de home office, né? É bom a gente já se preocupar com isso. Para quem está acompanhando aí, a Microsoft está com até um dos focos, está tendo um evento de parceiros, que é na Microsoft, que é o Spire, está acontecendo lá um evento só parceiros da Microsoft, e o foco muito dela hoje é a parte de Modern Workplace, né, que é o que? Você tem um área de trabalho moderno. E justamente entra SCM, essas soluções para você fazer esse gerenciamento moderno, né? Então, sim, cada vez a Microsoft está inovando, está trazendo essas vertentes, e um dos focos da Microsoft é cloud, mobilidade e essa parte de gerenciamento moderno do workplace através do SCM, Office 365, é você trazer tudo isso hoje para sua empresa, trazer essa produtividade, aumentar a produtividade, né? Muito bom, Daniel. Cara, show de bola. Então, sim, vamos pegar as dúvidas aqui, então, porque esse papo já está estendendo aqui para a gente não ultrapassar o papo. Assim, cara, esse papo foi muito produtivo. Gostei demais. Então, vou pegar algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. Vamos lá, Daniel, nós dois lá, vamos ver aqui. Deixa eu pegar as dúvidas aqui. Eu vi que o pessoal aí mandou bastante dúvida. Então, vamos pegar aqui algumas das dúvidas, o pessoal perguntando. Vamos lá, o Rodrigo. Guilherme, na empresa eu uso o MDT, mas o MDT é puro. No ano passado, a empresa que migrou e tivemos que formatar todas as máquinas. E o melhor, OIM. Acho que eu comentei com você na época. Vamos lá. Então, vamos lá, Rodrigo. Não sei se você resolveu esse caso. Eu lembro que você comentou isso comigo mesmo. Mas vamos lá, se você tem um OIM, tem que verificar muito o que é OIM. É o tipo, o contrato de licenciamento. Não sei se você passou já por isso, Daniel. Mas o OIM não permite a distribuição de software, ou seja, distribuição de sistema profissional em escala. O que você precisa ter? Obviamente, você pode distribuir OIM? Pode. Mas requer que você tenha pelo menos uma licença de uma versão do Windows caixinha, que é o Open, né? O Open, depende do tamanho do seu contrato. Por quê? Porque através dessa imagem você vai utilizar ela para distribuição e na hora de ativar, você vai fazer ativação automática, você pode usar ela para SCM até Sequence, você faz ativação pela BIOS, ou algum caso, dependendo do player, né, esse HP, Dell geralmente ativa automático. Se não for outro player, às vezes você tem que fazer um script para fazer essa ativação manual. Mas dá para fazer perfeitamente isso para MDT ou SCM, até mais simples de fazer. Beleza? Não sei se era uma dúvida, sim, ou se era um comentário. Mas você já passou por isso, Daniel? Bom, lá a gente não chegou a passar por isso. Lá usa a ativação via KMS mesmo, né? Bacana, que é o cenário muito melhor, né? KMS, pra quem não sabe, é ativação automática. O SCM, uma vez configurado, ele mesmo vai lá no servidor de KMS, durante o deploy sem profissional, ele mesmo já ativa automático, né? O Bruno tá aí participando fortemente, o Jefferson tá comentando aí, fez alguns comentários que eles fizeram um trabalho muito grande de software, ele comentou, utilizando também aplicações da Google, essa PageShape Store. O Edson comentou aqui, beleza. Ele tá usando Power BI, tá lá. O Edson comentando que construiu o relatório do zero. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida.
Rodrigo que comentou da prova online, a gente já comentou. Deixa eu ver. Você também respondeu ali. Sim. O Lucas perguntou, Guilherme, essa prova, porque é beta, esse motivo é um momento certo para estudar e fazer o exame? O Lucas, muito boa a pergunta, que é o seguinte, cara, prova beta, não que a prova beta é mais fácil, a questão é, quando o exame é mais novo, ele tende a cair esses recursos novos, como por exemplo a parte de Intune, essa parte de Comment, ele costuma cair mais superficial. À medida que a prova vai ficando mais, vamos dizer assim, mais desatualizada, não desatualizada, à medida que a Microsoft vai passando o tempo, ela começa a incluir recursos mais avançados. Então, sim, a hora é agora, ainda mais se você entrou no curso agora, Lucas, pega o conteúdo, estuda para a prova de SCCM, sim, faça o quanto antes. Por quê? Porque tendencialmente a prova costuma as primeiras vezes ela cai em questões mais superficiais de novidades. Com o tempo ela vai cair em questões mais avançadas. Então sempre que eu faço prova com mais tempo, cai bastante recurso novo e mais avançado. Ok? E como acho que eu resolvi todas as dúvidas. Tendo uma atualização constante, né? Quanto mais fácil fazer, melhor. Feature nova, a ideia é cada vez mais ter mais conteúdo na prova. Exatamente, perfeito. É isso mesmo que o Daniel, como o Daniel falou, é isso mesmo. Então, assim, por quê? Porque a SCCM hoje sai 3 versões por ano, que é o Current Branch, que é a atualização como serviço. Imagina que o que você está estudando hoje, de deixar a prova fazer daqui 6 meses, que 6 meses tem mais funções, mais solidariedade, então, sim, vai se tornar ainda mais difícil. Então, sim, se você fazer hoje, a prova vai ser mais fácil, porque não vai ter tanto conteúdo como daqui 6 meses, daqui 1 ano, ok? Então, sim, faça o planejamento aí, lá no curso eu mostro isso. Mas pega lá, faz um planejamento aí de 2 meses. Eu costumo dizer, cara, 40 dias é suficiente. Porque quanto mais você precisa julgar, aquela a verdadeira lei de Pareto, né? Então, assim, você vai deixar, igual que trabalho da faculdade, você sempre deixa para o último dia para você fazer de madrugada. É a mesma coisa da prova. Você vai rever mesmo, sentar, quando chegar no momento final da prova, né, Daniel? Então, assim, quanto mais tempo você deixa marcar a prova, mais você vai enrolar para estudar. Então, sim, marca o quanto antes, que aí você vai correr atrás para estudar. Vamos dizer assim, deixa. Igual aquela analogia, né? Tem uma cenoura atrás e o coelho correndo. Então, assim, cara, se a cenoura estiver atrás, corre, que senão a cenoura te pega, né? Então, assim, faz toda a diferença. Então, Daniel, cara, o papo foi excelente. Até a gente passou da hora aqui. A gente expandiu porque o papo foi muito legal. Então, só quero lembrar aí para você que está participando dessa live, compartilha aí. Curte e deixa os comentários. Tô respondendo possível os comentários posterior também na live. Tá tendo muito comentário, tô recebendo muitos feedback. Então, assim, comenta também. E também, clica nesse link que eu deixei aí. Cadastre-se para você participar dessa aula, que não terá replay. É uma aula que eu vou, cara, abrir o jogo mesmo, mostrar quais são os 3 segredos do SCCM lá. Como ser expert em apenas 40 dias e como você também tirar a sua certificação em SCCM. Então, sim, cara, participa aí, né, Daniel? O Daniel já participou de uma dessas aulas. Essa é totalmente nova, totalmente diferente, né? Então, sim, eu acho que os meus alunos já participaram ainda. Então, sim, vai ser uma aula bem legal, bem, sim, incrível. Então, participa lá que vai ser bem legal. O Daniel sabe muito bem como que é as aulas, né, Daniel? Sim. Daniel. E já agradeço também. Show. O Daniel é um aluno bem participativo, já elogiando ele também aí, que ele teve um grande resultado e grandes projetos justamente por isso, né? Assim como eu tô pegando os alunos que têm mais destaque aí, tô sempre fazendo esse bate-papo aí. Vocês estão gostando? O pessoal aí tá mandando muito feedback, o pessoal comentando aí que tá adorando as lives, tá gostando muito. Então, assim, justamente é um profissional e tem um de grande destaque, por isso eu já te parabenizo também, Daniel, pelo seu esforço também. Você já era um profissional que eu conheci bastante e evoluiu ainda mais, conquistou sua certificação e está cada vez desenvolvendo para ser ainda melhor, né? E até um ponto que você comentou, o Daniel, que eu acredito que vai ser um próximo passo, não sei se você pulou, não comentou, que é a parte de automatização com o Orchestrator, né? Que eu acredito que vocês vão utilizar muito, né? Sim. Visando bastante a parte de autosserviço, né? Isso, legal. Integrando com o central do software, a ideia é explorar isso aí. Legal. Então, pessoal, até fazendo um spoiler, eu tenho algumas novidades para vocês. Uma dessas eu já falei que é essa aula, eu falei que no final eu ia ter uma oportunidade legal para vocês. E também eu quero saber, assim, quem está participando e comenta comigo aqui. Eu estou querendo criar uma comunidade de System Center. Uma comunidade só de profissional. Hoje eu tenho essas comunidades, a pessoa pede muito convite, mas são realmente por meus treinamentos fechados, né, os treinamentos que eu tenho
avançado. Então, se eu quero criar uma comunidade para ter, sim, a gente montar uma comunidade mesmo, uma comunidade gratuita, que vai ser o objetivo é participar, profissionais, sim, que estão começando do zero, que já tem conhecimento, ou especialistas, a gente fazer uma comunidade mesmo. Então, sim, comunidade produtiva, comunidade, sim, direto ao ponto. O que vocês acham? Ou no Telegram, seja no WhatsApp, ou no Facebook. Comenta aí o que vocês acham dessa ideia. O que você acha dessa ideia, Daniel? Massa? Pô, acho massa. Então, assim, a comunidade, assim, eu vejo muito, eu percebo muito os grupos lá fora gringo, tem bastante. Tem bastante, sim. A galera, assim, participa bastante. Eu quero trazer um nesse formato também aqui pro Brasil. O que vocês acham? Montar um grupo desse, de discutir System Center como um todo, um grupo focado mesmo em System Center. O que vocês acham? Eu posso depois até criar outra segregação sobre consultoria, sobre Azure, mas a ideia é inicialmente criar um de SCCM, uma comunidade mesmo. Então, sim, não é que curso o pessoal ficar fazendo propaganda, perguntas nada a ver, não. É um grupo, sim, realmente eu vou fazer conteúdos também específicos para ele também. Uma vez ou outra eu vou fazer alguma live, algum conteúdo exclusivo para essa comunidade, que normalmente as pessoas não têm acesso, que acompanha aqui. Então, vai ser um grupo, sim, VIP, e muito mais a ideia é ser um grupo gratuito mesmo. Então, sim, lá vai ser uma ideia, assim, de tribo mesmo, comunidade, como que eu... Quando os cursos a gente tem mesmo avançado, né, Daniel? Sim, sim. Nossa. A ideia é bacana e tende a aproximar o pessoal mais, né? Sim, porque eu costumo dizer o seguinte, cara, System Center, há uns 4 anos atrás, era uma nuvem, você não enxergava muita coisa. Hoje está aumentando bastante. E o meu objetivo é justamente trazer isso mais para mais pessoas. Então é por isso, sim, trazer o grupo, sim. Muitas pessoas ficam assim, fica subindo em cima do muro, não sei se eu invisto esse SCM, se vale a pena ou não, se eu especializo esse SCM. Então a ideia é trazer esse conteúdo de maneira simples, prática, para todas as pessoas, profissionais de TI, que querem ir, tanto analistas como analistas de suporte, técnicos, administradores, profissionais de TI, independente. É uma abordagem fantástica, não é só, muita gente acha que SCM é só para a área de suporte, mas não é para todas as áreas da empresa que consegue implementar. É um mito, e o povo fala que é só para estação, não tem nada disso, você consegue fazer para tudo, Daniel. Lá na empresa onde eu trabalho, existe uma infra, hoje ainda é separado, né? Mas existe uma infra para servidor também. Ah, que legal. Vocês têm o quê? Um site primário? Você separa como? Hoje para a estação, são áreas separadas, né? Hoje, né? Para a estação de trabalho, a gente tem uma infraestrutura com CAS. Né? Porque é maior. Servidor, e para servidor também, mas tem menos sites. Entendi. Que legal, cara. Massa. Eu já fiz alguns projetos, principalmente na área educacional, que, na verdade, não separou estações e servidores. Separamos por entidades, empresas, grupos de empresas. Já fiz alguns trabalhos assim. Que o caso justifica mais nesses cenários, né? Que você tem que separar a administração, porque os números são hoje bem altos. Então, assim, não tem necessidade hoje de ter caso, mas esse cenário que você quer separar a administração faz total diferença, né? Faz total diferença. De unidade nacional, a ideia é a gente manter essas ideias. Que show. Muito bom, cara. Legal. Eu já fiz alguns trabalhos, assim, separar isso por entidade de administração. Você separa lá com aqueles grupos de escopo de segurança do SCM. Mas para esse cenário mesmo, foi ideia legal que vocês fizeram. Daniel? Picou um pouco ali a cal. Congelou, né? Mas tá me ouvindo, né? Legal, massa. Pessoal, que legal. Então, sim, só para não estender muito esse papo aí, eu vou deixar o link aí. Vocês comentam, escreva lá, deixa os comentários quem tá assistindo depois aí. E, cara, foi muito bom esse bate-papo aí com o Daniel. Eu já agradeço, Daniel, aí pelo seu tempo, Daniel, disponibilizar esse papo super de alto nível. Então, sim, gostei demais desse bate-papo. E obrigado, Daniel, aí, pelo seu tempo aí, compartilhando essas dicas, insights aí. Bem legal. Eu acredito que todo mundo tá assistindo aqui vai tirar proveito, assim, independente do nível, né? Então, assim, obrigado, Daniel. Obrigado a todos que participaram dessa live. Foi muito legal. E prepara que quinta-feira tem essa aula. Então, amanhã eu vou mandar por e-mail quem não participou. Mas estou mandando exclusivamente e participa lá, que essa aula vai ser uma aula totalmente diferente, que vocês já viram, então vai ser uma aula super legal. Beleza? Daniel, muito obrigado aí. Obrigado aí pelo bate-papo, foi muito legal aí. A gente até estourou um pouco o tempo, né, Daniel? Mas, cara, obrigado aí pelo seu tempo aí. Parabéns pelo trabalho que você fez.